Irmãos, quem governa aquilo que nós amamos? Eu quero que você imagine comigo um terreno simples, comum que você pode encontrar em qualquer lugar. Uma verdade que nós precisamos falar sobre este terreno é que tudo que vai crescer nele depende do que é plantado. Depende de como isso vai ser cultivado. Depende de quanto isso vai ser cuidado ao longo do tempo. Boas sementes são lançadas em vários terrenos, em vários momentos, dão bons frutos. Se esse terreno ele for então semeado com esse tipo de semente, ele vai brotar desse jeito, vai dar esses frutos. Mas se ele não for cuidado, nenhuma semente vai brotar. Se não for semeado, não tem a chance de você então esperar que de um terreno simples ele venha dar alguns frutos. Nós temos que lembrar que qualquer terreno, qualquer lugar que você possa olhar, esse lugar não vai escolher as sementes. Ele apenas vai responder àquilo que ele está recebendo. Sementes boas ou não, bem cuidadas ou não, se é deixado muito tempo sem qualquer irrigação, o terreno vai responder conforme aquilo que ele está então recebendo. E a palavra de Deus, ela usa essa imagem para falar sobre o nosso coração. O nosso coração é um grande terreno. O nosso coração, ele recebe muitas sementes. O nosso coração, ele desenvolve muitas coisas diferentes, algumas coerentes com a vontade de Deus, outras completamente avessas com aquilo que a Escritura nos chama para nós então vivermos. Mas o que nós sabemos é que existe alguma coisa sendo semeada. Existe alguma coisa que já foi plantada, existem coisas que ainda estão sendo plantadas. E isso cresce, isso desenvolve. Isso pode chegar então a dominar esse terreno. Nós sabemos que se você tentar fazer aí uma horta simples, se você não cuidar, algumas outras sementes que estavam ali na terra podem brotar, e ervas daninhas podem surgir, às vezes com raízes profundas, às vezes tomam conta do terreno inteiro, e dá trabalho para tirar, dá trabalho para limpar. Mas nós sabemos então que terrenos estão sendo semeados, os corações estão recebendo algo todos os dias. O mundo semeia. O mundo está semeando nas nossas vidas diversas visões, diversas ideologias. E se nós não tivermos condição de filtrar aquilo que nós estamos recebendo, o nosso coração vai florescer conforme a semente que foi plantada. E às vezes é algo que não veio de Deus. Às vezes vai direcionar a nossa vida, a nossa casa, para algo que não agrada ao Senhor. E é por isso que nós precisamos refletir sobre isso esta noite. Quem é que está governando o que você ama? Porque nem tudo o que aprendemos a desejar veio de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do versículo 15 ao 17, para nós então refletirmos em cima desta pergunta. Primeira João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, diante desse trecho da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor
fale ao nosso coração, revele os amores que nós guardamos no nosso coração. Que o Senhor, pela Tua palavra, nos oriente, nos corrija, nos encoraje, para nós podermos sair da Tua casa nesta noite, começando essa semana com o coração cheio da Tua vontade, alegres, dispostos para servir ao Senhor, para fazer o Teu querer em todos os ambientes em que nós formos inseridos. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vemos a carta de João sendo direcionada para terrenos férteis. São corações que têm capacidade de germinar. Mas é interessante que esses corações, eles não são rebeldes ao Senhor. Ao longo da carta nós podemos observar isso, que são pessoas conscientes da comunhão, conscientes do perdão, conscientes da obra da redenção em Cristo Jesus. Elas creem no Senhor. O problema então não é algo visível que nós vemos a carta trazer nesses 3 versículos, mas é algo um pouco mais profundo, é algo que não é claro para todas as pessoas, é algo que não está aos nossos olhos, mas é algo que está então no coração daquelas pessoas. Porque nós vemos pela orientação que a carta traz, que algumas estavam se ajustando nas suas posturas, nos seus valores, para ser cada vez mais semelhantes ao mundo, para começar a deixar aquilo que era agradável ao Senhor e absorver padrões da cultura, e assim então deixando de lado o que é mais importante e mesclando o que eu acho interessante com aquilo que Deus então tem para a minha vida. João percebe isso e então nessa carta ele orienta. Não são ações aqui o problema. Nós não temos uma direção para atitudes claras, como em algumas outras cartas, né? Quando você vê o apóstolo Paulo falar para os romanos, para que eles sejam hospitaleiros, para que eles amem uns aos outros, atitudes específicas, aqui não. Aqui é mais profundo, ele está indo para os afetos, aqui ele está indo para os amores dessas pessoas. Por isso ele não fala, mudem o comportamento. Ele começa dizendo sobre aquilo que eles devem amar. Sendo então o coração de cada pessoa um solo fértil, eu quero identificar aqui 3 verdades que vai ajudar você e a mim, vão nos direcionar para nós entendermos quem de fato está governando o que está no nosso coração, o que é que nós estamos cultivando, se é agradável ao Senhor ou não. E a primeira coisa que o texto traz para nós é que o mundo está disputando o amor do nosso coração. Versículo de número 15, ele então diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E quando essa expressão ela vem ao texto, mundo, ele não está falando aqui sobre a criação, não está falando sobre as coisas que nós sabemos que o Senhor fez, né? Então ele não está dizendo aqui, não se relacione com as pessoas, não viva em tais lugares, não é esse tipo de orientação que ele está fazendo neste momento. Quando ele usa a palavra mundo, ele está então trabalhando sobre o sistema, ele está trabalhando sobre um modo de vida, ele está falando sobre valores. Valores esses que não são agradáveis a Deus, como ele vem falar logo no final do versículo 15, porque o amor a esses valores não está coerente àquilo que o Pai então ama, aquilo que o Senhor então se agrada. Mas são valores que são bem orquestrados, são valores que estão sendo bem direcionados. Por quê? Porque eles querem continuar independentes de Deus. São maneiras de conduzir a vida de pessoas que sim, estão vivendo rebeldes à verdade do Senhor, estão longe do caminho do Senhor e não querem então servir a Ele. É esse sistema, são esses valores que nós encontramos em vários lugares. Então eu não posso dizer que essa expressão está se referindo a algo que está dentro de uma igreja ou não. Não, são valores, né? Não é lugar específico. Ele está falando de uma maneira de se viver. Então ele fala, não ameis o mundo. Então ele está falando de algo muito mais profundo do que não tomem decisões conforme eles, não escolham este comportamento,
Ele está falando, não se entreguem, não amem com toda a sua força esses valores, essas posturas, essa maneira então de conduzir a vida de vocês. Mateus capítulo 6, versículo de número 21, diz que onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Porque aquilo que é mais importante vai receber então maior atenção. Aquilo que nós amamos, nós vamos dar mais crédito, nós vamos querer saber mais, nós vamos trazer para perto de nós cada vez mais. E nós vemos então que como o coração é um solo fértil, independente do ambiente que você esteja, independente da companhia que você esteja, o seu coração não ficará sem cultivo. Você está recebendo sementes no coração a todo tempo, sejam aquelas que são agradáveis a Deus, ou sejam aquelas que o mundo então vai trazer para você, que esse sistema, que esse tipo de valor, ele vai trazer para você, porque tem sempre alguém semeando. Sempre de algum lugar está vindo sementes para o solo fértil do seu coração, para que eles tentem então de alguma forma ganhar esse terreno. Há um objetivo muito claro aqui. Se não é amar a Deus, se isso não procede do Senhor, amar o mundo é ser rebelde, é se afastar do Senhor. Então quando eu digo que o mundo está disputando o seu coração, eu estou dizendo que o mundo está tentando te afastar do Senhor. Esses valores, eles te levam para longe de Deus. Ao invés de eles mostrarem para você o caminho correto, eles vão te afastar cada vez mais para longe do Senhor. E o mundo não está, esse sistema rebelde, né? Ele não está de brincadeira, se nós podemos dizer assim, é algo intenso. Você está recebendo isso todos os dias, nas conversas, nos canais que você assiste, televisão, YouTube, no seu celular. Você está recebendo então a todo momento uma enxurrada de sementes, para que no seu coração estejam apenas brotando as ervas daninhas, para que o Evangelho enfraqueça, para que você não esteja mais dedicado à obra do Senhor, para que você venha então a desanimar. Mas é interessante como o texto diz, ele está falando sobre amor. Ele não está falando só que o mundo está tentando chamar a sua atenção, né? Ele não está só tentando desviar seu olhar para um momento ou outro, não. Ele quer que você ame esses valores que desagradam ao Senhor. Ele quer que você se distancie de fato da verdade que você conhece. Então o que é que você precisa começar a pensar nesse instante? O que é que está ocupando os seus pensamentos? O que é que está de fato trazendo alegria para você quando você vai tomar uma decisão, quando você está em família, quando você está com o trabalho? Porque o que você faz fala dos valores que você está cultivando no seu coração. A maneira como você se comporta dentro da sua casa, aí nós falamos de comportamento, né? A maneira como você dirige uma empresa, aí nós estamos falando do que você ama. Porque aquilo que você ama está então conduzindo a sua vida, está conduzindo a maneira como você vai direcionar tudo aquilo que você tem. Se o mundo então está disputando o seu coração com todas as forças possíveis, nós precisamos saber o que é que ele está plantando de fato. E o versículo 16 nos ajuda a entender. Veja que a carta traz para nós 3 questões. Finalizando o 15, ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Veja que a carta não está trazendo algo que está longe de nós, mas está falando de algo que está muito perto. Ele começa a falar então daquilo que está ao nosso redor. Ele fala então primeiro da concupiscência da carne, porque o mundo está tentando levar você a enxergar os seus desejos mais profundos, inclusive aqueles que não são agradáveis a Deus, inclusive aqueles que você tenta esconder, aqueles que você está deixando aí que você não mostra para ninguém. O mundo está levando você a pensar nesses desejos que você então tem dentro de você. Ele provoca
para que você então busque a satisfação, para que você olhe para os seus desejos, para que você veja que aquilo que você sente, aquilo que você quer, isso tudo é importante e que você deve viver sem limite algum. Ou seja, é na carne, é você viver, é você sentir isso. E você está sendo bombardeado com oferecimentos de uma satisfação imediata. Todos os dias, algo chega para você, para que você possa acreditar que aquilo vai trazer satisfação naquele instante e que aquilo vai ser permanente em toda a sua vida. Você pode perceber como é que as pessoas elas já estão absorvendo isso, porque elas estão buscando a satisfação. E quando alguém tira isso delas, no caminho que elas estão entendendo que é o melhor, elas começam a ficar irritadas, elas começam a esbravejar, elas respondem atravessado dentro de casa. Por quê? Porque alguém está tentando tirar aquilo que essa pessoa ama, aquilo que essa pessoa entendeu que era um desejo dela, e por ela ouvir a fala, os valores do mundo, ela trouxe para si. Quando você tenta então mostrar outro caminho, quando você tenta corrigir essa pessoa, ela vai então explodir naquele instante. A satisfação é imediata, ela quer aquilo naquele instante. É como alguém que está então viciado e precisa de mais uma dose, precisa de mais um pouco daquilo para ele ficar bem, para ele ficar então tranquilo, para ele poder viver de uma maneira coerente, ou conforme ele acha que é o melhor. Da mesma forma, a concupiscência da carne que o mundo está oferecendo a nós, é o que nós vemos como escravidão do estímulo. Quantas pessoas, inclusive estão dentro das igrejas, que precisam frequentemente estimular as suas mentes. Como é que alguém vai estimular? Você olha hoje, pessoas no celular, a todo tempo, isso é um estímulo. Ela quer absorver aquilo, ela quer ocupar a mente dela com aquilo, e ela quer mais. Ela quer cada vez mais este estímulo, porque ela entendeu que isso daí é bom para ela. Aquilo traz uma satisfação imediata, traz uma recompensa rápida para ela. E aí você chega para uma pessoa dessa, você fala para ela assim: olha, eu acho que você tem que diminuir esse tipo de estímulo, porque ele não vai fazer bem para você. Como é que ela reage? Você tira o amor dela naquele instante, que foi oferecido pelo mundo. O mundo está mostrando que isso é bom, esse é o caminho, essa é a maneira de se relacionar. Você tira dela, você vai observar o quanto isso está ocupando espaço no coração dessa pessoa. Aí você vai encontrar pessoas que não conseguem descansar mais, porque elas estão agitadas, porque elas estão estimulando a sua mente constantemente. Elas querem mais estímulo, elas não conseguem parar. Então o problema não é que há um problema ou outro ali, né, uma dificuldade ou outra, mas é que elas entenderam que há um padrão possível que satisfaz o coração e elas mergulharam nisso. O mundo ofereceu esse caminho, essa pessoa abraçou isso e ela passou então a viver desta forma. Então não é só temperamento, não é só dificuldade com descanso. Muitas vezes o problema é o próprio coração, é aquilo que está enraizado no coração. São as sementes que estão sendo cultivadas e que estão ganhando espaço em um solo fértil, porque a disputa ela é grande. O mundo está disputando seu coração a todo momento. E eles ofereceram um caminho, e muita gente então está trilhando esse caminho, acreditando que isso é o mais importante. Você pode fazer uma análise para você ver se você está também nessa postura ou não, entendendo se você é capaz de dizer não para os seus próprios desejos. Você tem desejos, são desejos naturais, né? Mas nós não podemos esquecer que a nossa natureza ela é corrompida. Então nem todos os desejos naturais que nós temos, eles são agradáveis a Deus. Então nós precisamos falar não para eles. A questão é se nós conseguimos, ou se eu estou tão
envolvido nesta visão que o mundo traz, nesses valores que não agradam a Deus, que num primeiro instante que eu tenho um desejo, que eu tenho um estímulo, eu quero então alimentar, eu quero satisfazer, independente do que fale, independente do que venha acontecer, porque eu quero viver isso. Eu preciso saber como é que eu estou lidando com os meus desejos, porque o mundo está oferecendo, na concupiscência da carne, no sentir, no viver, para que você se afaste então do Senhor. Mas ainda ele fala sobre a concupiscência dos olhos. Se não é mais agora no sentir, no viver, agora é no ver, do que os seus olhos são capazes de captar. Então o mundo está oferecendo para nós imagens e narrativas todos os dias para você desenvolver esta imagem na sua mente, para que você então desperte desejos, desperte posturas e você comece a ceder conforme aquilo que você acha interessante. Você pode ver então quantas pessoas elas estão insatisfeitas, cristãos insatisfeitos. Por quê? Porque o mundo oferece para nós uma imagem de família, que não é o padrão bíblico. E as pessoas estão olhando isso e estão falando assim: nossa, a minha família está errada. Nós não estamos vivendo certo. Aquela família que está vivendo feliz, ela está muito melhor do que a minha. Então o mundo está oferecendo imagens e narrativas para nós podermos enxergar isso, para nós então despertarmos desejo no nosso coração de eu quero ser satisfeito, porque eu quero que tudo aconteça do meu jeito. Então talvez essa imagem seja melhor. E aí nós temos cristãos começando a abandonar os padrões das Escrituras, para poder viver aquilo que está sendo oferecido para eles, porque senão eles permanecem insatisfeitos. O que Deus está fazendo, como Deus está direcionando, isso não é mais suficiente. Eu preciso mudar, eu preciso ser igual àquilo que o Instagram está mostrando para mim. Eu preciso que a igreja seja igual àquela igreja, porque nada está bom mais, porque nós vemos então tudo sendo oferecido para nós enxergarmos e acharmos que o que nós temos, o que nós vivemos, não é bom. E assim esse sistema, esses valores, estão disputando o amor do seu coração. Aquilo que você está vendo, isso te aproxima de Deus. Essas imagens que você está armazenando na sua mente, elas estão te aproximando de Deus, ou elas só servem para gerar insatisfação? E muitas vezes é isso que nós estamos concluindo, né? E aí vem aquela inveja santa, né? Nós queremos dar nome, né? Falar, não, é uma inveja santa só que eu estou sentindo, que eu gostaria. Não, é inveja mesmo. Você está insatisfeito com a sua vida. Você queria estar viajando como o fulano foi viajar. Você queria a casa do fulano porque a sua está pequena demais. Você queria o estilo de vida que o outro tem. Você queria a igreja do outro. Por quê? Porque você está enxergando aquilo e ao invés de você olhar isso como algo comum que está acontecendo na vida do outro, você se compara. E aí gera essa insatisfação. E aí você começa a sentir inveja e começa até a trilhar outros caminhos para você alcançar esse objetivo que você quer. O mundo está oferecendo isso tudo para nós. Ele está disputando os seus desejos para você viver, pelos seus olhos para que você possa enxergar e você possa encontrar algo que está lá no fundo do seu coração que vai te trazer mais prazer, que vai trazer mais alegria, que vai te trazer então mais satisfação. E a terceira coisa que o mundo oferece, que o texto diz, é a soberba da vida. Não é prazer mais, não é visão. Agora ele está falando sobre identidade. Ele está falando daquilo que o mundo está tentando nos fazer pensar. Porque como é que você agora é importante? Como que as pessoas estão reconhecendo quem nós somos? Esse tipo de postura, esse tipo de identidade está sendo forjada em nós pelos valores que o mundo tem, que não são de acordo com aqueles que o Pai traz, que as Escrituras nos mostram, como diz então o texto.
Você vê quantos precisam que o outro diga: parabéns, você é bom, você é forte, para que eles estejam animados durante o dia, senão eles não suportam. Ou seja, alguém está precisando de validação para que eles possam tomar decisões, para saber se está certo ou se está errado, porque ele precisa que o outro então diga para ele quem ele é. Que o outro eleve a autoestima dele, eleve o ego dele. 3 momentos, 3 pontos de vista daquilo que o mundo está trazendo, oferecendo para nós, disputando o terreno então do nosso coração, para nós nos afastarmos de Deus. Se forem as pessoas que estão ao seu lado, se for a sua família, os seus vizinhos ou o Instagram a definir a sua identidade, quem nós seremos? Que tipo de indivíduo nós seremos? Que tipo de discípulo nós estamos então sendo forjados para nós podermos viver para o nosso Senhor? Interessante então que é desta forma que o mundo está tentando ensinar essa enxurrada de sementes no terreno do nosso coração, para tentar nos ensinar a desejar aquilo que nos leva para longe do Senhor. Então você pode falar assim: então eu não posso desejar mais, os meus desejos são todos problemáticos. Não, o problema não é desejar, o problema é você lidar com os seus desejos sem a direção de Deus. O problema é você tentar conduzir a sua vida sem buscar a orientação do Senhor e deixar que os valores do mundo, que esse sistema, ele dite as regras da sua família, dite as regras da sua vida, do que você deve ou não deve fazer. É como se eu deixasse a palavra de lado, sendo cristão, afirmando ser cristão, mas eu começo então a deixar outros moldarem aquilo que Deus se agrada. Outros falarem o que é mais importante para o Senhor do que a própria Escritura. Então veja, João mostra o que está sendo plantado pelo mundo no nosso coração. Mas ele também revela no versículo 17 o que é que acontece com tudo isso que está sendo plantado. Porque o mundo promete, mas não permanece. Ele não dura. O texto vem dizer no versículo 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós vemos que tudo que o mundo está oferecendo é muito bonito, é muito bem estruturado, e parece algo que se sustenta, que vai trazer o prazer, que vai trazer a condição da nossa família, então, estar bem a todo tempo. Mas o texto diz que, por mais que pareça bom, ele não permanece, ele não sustenta, ele não te dá a força que você precisa para continuar a sua vida. Esse texto está falando de algo então que está acontecendo. Todos os valores que o mundo traz, eles estão perdendo toda a sua força, estão se desfazendo. Aquilo que hoje fortalece alguém, valores do mundo, amanhã, daqui a pouco, já não tem mais força, já não tem mais estrutura. E olhando essa imagem que nós falamos desse terreno com muitas sementes, muitas plantas, nós vemos que muitas crescem e parecem bonitas. As folhas são grandes, às vezes ela se desenvolve rápido, às vezes você vai olhar para ela, você acha que ela já vai te dar algum fruto, já vai te dar resultados, mas quando você descobre, ela é uma planta rasa, ela não tem raízes, ela não vai trazer fruto algum, ela vai morrer logo, em alguns dias. Essa planta ela não vai suportar, porque ela não tem então estrutura, ela não tem condição, ela não foi criada para viver assim, porque ela não permanece. E é isso que o mundo está semeando no coração de todas as pessoas. É uma ilusão. Ele cria uma coisa que é temporária. O mundo cria algo que parece bom, parece essencial, mas é fraco. É algo que se desfaz facilmente. É algo que não traz para você então a estrutura para a sua alma permanecer diante do Senhor e viver bem, viver em paz. Qual é o grande perigo disso? É que o mundo é convincente.
as sementes são muito bem embaladas. Elas têm uma aparência tão interessante, e quando elas chegam perto de nós, às vezes nós até desejamos elas. E o texto direciona para nós entendermos que nós estamos no mundo, estamos sendo pulverizados com essas sementes, e nós precisamos então ligar um filtro. Temos que saber o que realmente está vindo a nós, que é bom, que nos aproxima de Deus, e quantas coisas estão vindo que vão então nos afastar do Senhor. Tem muitos cristãos hoje em dia que estão em busca de uma estabilidade financeira, estão em busca de um emprego melhor, com uma conta no banco cheia, com muitos investimentos, porém estão esquecendo que isso tudo, sem a direção de Deus, sem a presença de Deus, isso é vazio. Ou seja, passa, não permanece, não tem raiz, não dá estrutura para você continuar a sua vida. Você continua em busca de dinheiro, e você vai então ver que aquele buraco continua ali, e você vai usar o dinheiro para tentar alimentar um prazer, e o buraco vai continuar, e aquele espaço não é preenchido, porque aquilo que o mundo oferece é só ilusão, é passageiro, é algo que agora parece interessante, mas que em breve, muito em breve, você vai ver, ele se desfaz. Tudo aquilo que o mundo te ensina a desejar não foi feito para sustentar a sua alma. Apenas o Senhor vai fazer isso. Apenas a palavra vai dar a nós o sustento para nós vivermos com o Senhor, para nós podermos servir ao nosso Deus e estar com Ele por toda a eternidade. O que nós precisamos questionar hoje? O que nós estamos construindo? É algo que vai permanecer para a eternidade? O que você está buscando te fortalece para que você então esteja sempre diante de Deus, ou é algo que você busca agora, mas depois você já precisa de algo a mais, porque aquilo não foi suficiente? Interessante então como João está trazendo este alerta para nós. O mundo está disputando o seu coração, o mundo está te ensinando caminhos, ele te dá opções, estruturas para te levar para longe do Senhor, mas tudo aquilo que ele te oferece não permanece. Mas João finaliza o versículo 17 dizendo: aquele porém que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Então ele não só traz para nós uma clareza do que o mundo está fazendo, nesse momento ele aponta agora para o caminho correto. Ele diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece. E aqui eu não quero que você olhe para esse texto como apenas atitudes, né? Para que você caminhe para um moralismo. Não, ele está falando de submissão a Deus, ele está falando de amor ao Senhor, ele está falando de uma vida entregue ao Senhor, para que então a vontade de Deus direcione, para que o Espírito do Senhor te conduza, para que Ele te ensine, para que Ele então te fortaleça. Esse sim permanece eternamente, porque nós estaremos junto com o Senhor para todo sempre, porque uma vez nos submetemos então à sua palavra. Pode ser uma planta que não cresça de imediato, por mais que você queira às vezes o fruto rápido, por mais que você queira mudança rápida para você viver com o Senhor, por mais que você queira, eu quero deixar de ser assim, eu quero viver para o Senhor mais rápido, por mais que essa planta demore a crescer e se desenvolver, esta é a melhor semente, é o Evangelho, que molda o nosso coração para nos revelar o que de fato nós amamos, ou a quem nós amamos, e assim Ele transforma para que o nosso crescimento aconteça e venhamos a honrar o nosso Senhor. Ele parece lento para alguns, mas ele permanece. Ele vai continuar acontecendo.
até o dia de Cristo Jesus. Você não pode então ignorar a verdade que tem muita coisa crescendo no seu coração. Muita coisa. Muitas sementes estão jogando aí perto de você. O que é que você vai cultivar? O que é que você vai regar para que isso cresça? Para que isso te fortaleça de fato? O que é que de fato você tem aí no seu coração que está crescendo, está ganhando espaço? Você já identificou que essa planta germinou dentro de você? O que é que você vai fazer com ela? Porque você agora é capaz, por meio de Cristo, das Escrituras, discernir o que permanece e o que te faz estar então na presença do Senhor. O mundo vai continuar te prometendo um monte de coisas, vai te mostrar ainda muitos caminhos, vai falar para você buscar a sua satisfação, vai falar para você construir a identidade que você quer, para que os outros fiquem aplaudindo você, porém nada disso vai ser capaz de sustentar a sua vida por toda a eternidade. Que você não entregue o seu coração a algo que está então se desfazendo, a uma ilusão. Que você se volte ao Senhor. Que você então busque a palavra para que ela seja a melhor semente, porque as outras ainda assim virão, mas que ela seja a melhor semente, que vai direcionar e que vai te ensinar a tirar tudo aquilo então que não agrada ao Senhor. Não se esqueça do que Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O que o homem semear, isso ele vai colher. Então você pode até imaginar você daqui a alguns anos, com as sementes que você tem agora no seu coração, com as sementes que você está deixando germinar agora. E aí você vai saber quem é que hoje está governando o seu coração. A quem você ama de fato? Quem está direcionando suas atitudes, sua casa, seu trabalho, sua maneira de viver em todos os momentos? Nunca será apenas uma escolha isolada, o que você decidir, mas será sempre sobre aquilo que está governando seu coração. Que Deus te dê fé e te dê sabedoria, para que você possa desejar aquilo que vem dEle, que você possa se alegrar naquilo que Ele está trazendo para nós, no estilo de vida que Ele está te permitindo ter, na família que Ele está te concedendo, na igreja que Ele está permitindo ser desenvolvida. Que você busque a satisfação não pelo local, mas porque o Senhor está com você em tudo que você está vivendo, porque Ele jamais vai então te abandonar se você confiar nele, porque é isso que a obra de Cristo faz em nós. Redireciona a nossa visão, nos faz entender o que de fato é importante para nós, porque Jesus vem para nos restaurar o nosso coração, limpar as sementes erradas que nós já trouxemos por muito tempo, reorientar, para nós sermos encontrados por Ele em santidade no dia em que Ele voltar. Então não tenha medo. Se você está iniciando uma caminhada com o Senhor, confie apenas. Ele estará com você, mesmo nas noites mais difíceis, mesmo nos momentos de escuridão, nos momentos de dificuldade. O Senhor estará junto de você, para que você possa descansar, ter paz e esperança para todo sempre. Que Deus assim nos fortaleça, para nós confiarmos, mesmo com o bombardeio do mundo, que o Evangelho seja o centro dos nossos corações. Eu quero convidar os irmãos do louvor a vir à frente. Eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem se colocarem em pé, para nós cantarmos o último cântico desta noite.